Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. O pastor nos deu uma direção a gente caminhar no mesmo rio em que ele tem ministrado aqui, sobre maturidade, sobre altar. E é sobre isso que nós vamos compartilhar nessa manhã. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Irmãos, esse texto de Paulo, o pastor até já citou esse texto aqui, nas ministração dele. E o que Paulo está dizendo para nós aqui, irmãos, é que nós precisamos mudar a nossa mente. Isso é uma troca de uma mentalidade carnal para uma mentalidade baseada em Deus e na sua palavra. A nossa mente precisa caminhar com aquilo que a palavra diz, não com aquilo que nós achamos ou pensamos. Então, maturidade espiritual, que Paulo está dizendo é que se você não pensar como a palavra está dizendo, se você não pensar como Deus pensa, como Jesus pensa, você é carnal. Porque você está usando a sua mente carnal para olhar para as coisas espirituais. Então, nós precisamos entender que nós precisamos trocar a nossa mentalidade carnal por um pensamento espiritual. A Bíblia diz que não é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu creio. Aquilo que você vê é o carnal. É aquilo que você pode ver, que você pode tocar, que você pode pegar. Mas o que é crer? Crer é enxergar aquilo, trazer à existência aquilo que você não vê. Então é essa troca que Paulo está falando. Maturidade espiritual é termos uma mentalidade baseada na palavra de Deus, naquilo que Deus está falando a nosso respeito. Quando nós olhamos para as circunstâncias, se nós olharmos com olhares carnais, com o olhar da carne, a gente vai ver muita dificuldade para romper uma situação. Mas se nós olharmos com os nossos olhos espirituais, com a nossa fé, a gente vai ver que nós podemos transpor as situações. É isso que Paulo está falando. Maturidade. Não olhar com seus olhos carnais, não pensar com sua mente carnal, mas pensar com a mente de Cristo, olhar com os olhos de Cristo, firmado no que está escrito na palavra. E essa troca de mentalidade, irmãos, ela não é algo automático. Não acontece, simplesmente aconteceu, você agora tem os pensamentos espirituais. Não. Isso é uma escolha, é uma decisão, é um posicionamento na nossa vida. E a gente vai ver isso essa manhã. Então, maturidade não é o que você decide fazer ou deixa de fazer. Não, eu decidi agora, eu não vou fazer mais isso, porque agora eu tive esse entendimento da igreja, eu vou deixar de fazer isso. Você decide. Não, isso não é maturidade. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós decidimos, não acontece. Quando você decide algo, já reparou que não acontece? Não, eu decido agora que eu vou orar todos os dias. Não acontece. Eu decido agora que eu vou ler a Bíblia todos os dias. Não acontece. Não, eu decido agora que eu não vou mais fazer esse pecado, praticar esse pecado. Não acontece.
Então a maturidade não é aquilo que você decide fazer ou não fazer. Maturidade é sim uma decisão, um posicionamento. Qual é esse posicionamento? O relacionamento com Jesus. Isso é maturidade. Você decidir se relacionar com Jesus. Eu nasci e fui criado no Evangelho. E a gente aprende muito o quê? Deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Você tem que deixar de fazer, porque agora você veio para Jesus, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, você não pode mais andar assim, você não pode vestir isso, você não pode usar aquilo. Mas essas coisas são só religião. E a última coisa que eu aprendi e que eu desenvolvi na minha vida foi me relacionar com Deus. Então sempre dá errado quando nós decidimos, porque achamos que nós somos capazes de deixar de fazer alguma coisa. Não, não somos. Nós só somos capazes de mudar a nossa vida, a nossa maneira de viver, se nós aprendemos a nos relacionar com Deus. É o relacionamento com Ele que muda a nossa maneira de pensar. O nosso relacionamento com a palavra que vai nos dar uma mentalidade espiritual. Êxodo, capítulo 24, versículo 3, diz assim: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor, faremos. A pergunta é: eles fizeram? Eles basearam aqui essa palavra naquilo que eles podiam fazer. Mas quando Moisés sobe ao monte, fica lá 40 dias, primeira coisa que eles fazem, um bezerro de ouro. Então nós não podemos nos firmar, irmãos, na nossa mentalidade carnal de que nós somos capazes para alguma coisa. Achar que nós podemos fazer. Porque quando você acha que você pode fazer, que você hoje é um crente melhor, porque você foi capaz, você se coloca melhor do que o outro. A gente começa a olhar para as pessoas com um olhar de soberba. Porque agora eu sou santo, porque eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Eu sou melhor que o pastor Tiago, porque ele faz isso, porque ele anda desse jeito. Quando na verdade, irmãos, a única coisa que nós precisamos é nos relacionar com o Pai. E é isso que vai nos transformar. E nós vamos entender que nós, carnalmente, não prestamos. Se você olhar para você, você vai ver que você nunca prestou. Mas se você olhar para você e entender o que Jesus fez, e o seu relacionamento com Ele, que está transformando você, você vai amar mais as pessoas. Você vai olhar mais para as pessoas com olhar de misericórdia. Porque você vai entender que não é a sua capacidade, mas é o que Jesus está fazendo. E você vai desejar que Jesus faça na vida do outro. Então o olhar de religioso, que é a sua capacidade de deixar de fazer, eu deixei de beber, eu deixei de fumar, eu não vou mais para boate, eu deixei isso, eu decidi viver a minha vida de crente, eu mudei a minha roupa. Só o eu. Mas a maturidade espiritual é entender que você não pode. Mas é que Jesus faz na nossa vida. E isso, irmãos, é tão real no nosso meio, é tão real, que você vai observar que tem pessoas que cresceram mais espiritualmente do que outros. Até no entender a palavra, no caminhar, você vê que pessoas caminham mais, mas isso não quer dizer que você se tornou melhor.
Vou mostrar para você por que talvez você alcançou mais. Não é porque você é bom, porque você é forte, porque você é capaz. Não. É por causa do relacionamento. Olha só, o povo disse aqui, tudo que falou o Senhor faremos, e nunca fizeram. Erraram tanto no deserto que morreram todo mundo no deserto. Por quê? Firmaram na sua força. Mas o principal que era o relacionamento, olha aqui, Êxodo 20, 19. Disseram para Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale, Deus, conosco, para que não morramos. O povo não quis o relacionamento. Baseou-se na sua força. O que você falar, nós vamos fazer. E não era o que Deus queria. Primeira coisa que eles fazem, bezerro de ouro. Então a maturidade é buscar o relacionamento com Deus. Maturidade espiritual é relacionamento com Deus. Porque o que muda a nossa vida como cristãos, irmãos, é o relacionamento. E eu tenho propriedade para dizer isso, porque como eu falo aqui, olha, eu nasci e fui criado no Evangelho. Nasci e fui criado dentro de igreja. E aprendi tudo o que a religião ensina, menos o relacionamento. O dia que eu comecei a me relacionar e buscar essa comunhão com Deus, que eu falei, Senhor, esse lado está dizendo uma coisa, e esse lado diz outra coisa. E agora? O que eu faço? E eu fui para a palavra. E Deus começou a falar comigo. E o que mudou a minha vida foi o relacionamento com a palavra. Foi as experiências com Deus, ao ponto de ouvir a voz de Deus. Quando pisar na África, começaram a acontecer as coisas e eu falar, Senhor, fala comigo. E Ele mostrar situações, e Ele coloca em situações para quebrar a religiosidade na minha vida. Para mostrar que a minha capacidade humana não vale nada. E o principal de tudo que eu aprendi lá, que eu não sabia amar. Não sabia amar. Amar pessoas. Hoje, irmãos, eu posso dizer hoje, pela graça de Deus, depois de 12 anos de África, que eu tenho um olhar de misericórdia para as pessoas. Eu aprendi a amar pessoas. Porque assim como carnalmente falando, eu não presto, eu só presto porque Jesus me justificou. Eu preciso da graça dele. Assim também as pessoas precisam. E talvez um cresceu mais, outro menos, isso é normal. Então, maturidade, dependemos disso. Veja, esse povo abriu mão do relacionamento e bateu no peito e disse, nós faremos. Confiou na sua força, na sua capacidade. Ah, porque agora eu mudei a minha roupa, eu mudei as minhas vestes, eu vou para o culto, né? Eu sou crente top. Mas ele não ora, não tem vida com Deus na palavra, não tem vida de altar no seu quarto. Irmão, não aguenta. Não aguenta o tranco. Não frutifica, não prospera, não muda, não cresce, só dá trabalho dentro da igreja. Quantos de nós podemos levantar a mão e dizer assim, eu estou dando frutos? Frutos são o quê? Abençoar vidas, pessoas, ganhar almas, eu estou dando frutos. Eu estou discipulando alguém, eu estou sendo vida de Deus para alguém, isso é dar fruto. Quantos de nós podemos fazer isso? Mas é algo que a gente precisa buscar em Deus. Essa maturidade espiritual. Então nós precisamos crescer. Essa igreja aqui, por exemplo, o pastor, graças a Deus, eu falei na reunião do Ministério de Louvor, falei, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Porque assim, a sensibilidade espiritual que ele tem, da presença, do mover, da adoração.
E a igreja precisa alcançar isso. Uma igreja que foi tanto ministrada sobre adoração, é tanto falado, o pastor fala quase que toda vez que pega o microfone, mas parece que todo culto tem que falar. A maturidade, irmãos, é nós entendermos e nos posicionarmos. A gente precisa parar de pensar que, não, eu vou decidir, não, domingo que vem agora eu vou mudar. Não, irmãos, é um posicionamento. Enquanto eu pensava em decidir coisas na minha vida, nunca mudei. Mas o dia que eu tomei um posicionamento, o posicionamento me fez tomar decisões radicais. E isso mudou a minha vida, mudou o meu casamento. É um posicionamento. Deus não quer que você decida, Deus quer que você se posicione. Se você se posicionar no relacionamento com Ele, Ele vai te conduzir naquilo que você precisa mudar. Não confie na sua força, não confie no seu braço, naquilo que você pode. Você, na verdade, não pode. Sua alma é pecaminosa, sua carne só pende para o mal. Mas se você posicionar espiritualmente no seu espírito, Deus vai fazer você romper. Sabe, maturidade aqui, um leitinho de maturidade, eu vou dizer aqui que Paulo fala, né? Se nós, irmãos, entendermos que só esse grupo aqui que está aqui nessa manhã, e na verdade nós temos um bom grupo de pastores nessa igreja, acho que 30% dessa igreja é pastor. Se nós entendermos, sabe, eu falei aqui no Ministério Louvor de algumas mudanças que precisam acontecer entre nós e o pastor para ver se a igreja acorda. Porque os irmãos chegam e é um bate-papo, uma conversa, e aí alguém tem que pegar o microfone. Irmãos, vamos lá, vamos orar, e vamos agora começar o culto. Não, irmãos, se vocês entendessem a maturidade espiritual, a gente chegaria já conectado para adorá-lo. Ninguém precisa mandar levantar a mão, ninguém precisa falar para você dar glória, ninguém precisa falar para você cantar. Maturidade é quando você entende o seu relacionamento, quando você se relaciona com Deus. Você, quanto mais se relaciona, mais você quer Ele, mais você quer a presença dEle, mais você quer a comunhão com Ele. E a gente às vezes tem culto que parece que nós chegamos aqui e queremos receber alguma coisa. Sempre a nossa mentalidade é de receber e não de dar. Pastor Donias não pregou uma palavra boa hoje de manhã, então não recebi nada, o culto não foi bom. Não, irmão, você não veio para receber, você veio para dar o seu culto, a sua adoração, o seu melhor a Ele, a sua fome, a tua sede. Irmão, nem importa se a palavra foi boa ou não, se o pregador era bom ou não, se o louvor tinha unção ou não, quem tem que ter unção é você. É vida com Deus, é relacionamento com Deus. É isso que a gente precisa entender, isso é maturidade. Não, a unção vem do altar. Não, o altar é você, meu irmão. O fogo tem que vir do pregador. Não, você é uma brasa viva diante do altar de Deus. O fogo pode começar lá no Ellison, que está lá no som. Não precisa começar em quem está ministrando, no pastor Frank. Isso é maturidade. É de uma igreja viva, uma igreja que tem fome, uma igreja que tem sede. É disso que nós precisamos. Sabe, os cultos, irmãos, são reuniões em que nós temos para adorarmos a Ele, para nos derramar na presença dEle. Não é para marcar presença, não é para o pastor Wender ver que nós viemos para a igreja. Não é para buscarmos uma posição. Não. Estamos reunidos porque temos fome da presença de uma pessoa. Jesus Cristo. É o único objetivo. Olha só, a maturidade ela está ligada intimamente ao nível de relacionamento que você tem com Deus. Olha a diferença de Isaías. Isaías foi levado a um lugar que ele viu os serafins. Primeira coisa que ele falou: ai de mim, que tenho os lábios impuros. Ele já reconheceu sua fraqueza. O anjo tocou com a tenaz e perguntou: a quem enviarei? Ele se posicionou: eis-me aqui. Mesmo com a minha fraqueza,
Eis-me aqui. Envia-me a mim. É um posicionamento, irmãos. É um posicionamento. O relacionamento gera um posicionamento. Não importa a sua fraqueza, eu sou fraco. Carnalmente, mas espiritualmente eu não posso ser fraco, eu tenho que ser forte. Eu tenho que me posicionar. Não posso olhar para as minhas debilidades, mas eu preciso tomar uma posição. Então o relacionamento gera isso, um posicionamento. Ah, eu sou um homem de lábios impuros. Não, mas a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é maturidade. Sabe, a gente precisa parar de nhenhenhê no casamento. Irmão, eu tenho, sabe, há um tempo Deus tem falado comigo sobre ser cabeça. Já faz tempo. Eu ainda não tinha nem ido essa segunda vez para a África, quando Deus começou a falar sobre ser cabeça. E aí Deus vem falando, e cada vez a coisa vai apertando, né? Irmãos, está sendo tão arrochado para mim, que eu não posso ficar feridinho, a mulher fez isso, fez aquilo. Não posso. Eu tenho que me resolver e ainda resolver com ela depois ainda. Porque foi isso que Deus colocou sobre mim. Se eu não me posicionar, a gente fica 2, 3 dias sem falar, até aquela coisa baixar a poeira, para a gente conversar. Então eu tenho que me posicionar no casamento. Eu tenho que me posicionar. Isso foi o que Deus colocou sobre nós, homens. Então a nossa vida ela é de posicionamento, não é de decisão. A decisão você muda, você esquece. Mas se você se posicionar em Deus, qual é o posicionamento? De relacionar com Deus. Como Isaías fez, eis-me aqui. Eu sou fraco, eu sou falho, eu não aguento orar, eu não aguento nada, mas eis-me aqui. Tome um posicionamento e comece a caminhar nele. Comece a caminhar. Porque o Senhor é a nossa força. Não é eu tenho força, o Senhor é a nossa força. Amém, irmãos? Maturidade espiritual não se alcança pelo conhecimento teórico. Ela é fruto de um coração cheio de fome e sede de Deus. Não é estudando que você vai ser maduro. Ela é fruto de um coração faminto por Deus. Porque um coração cheio de sede e fome vai se relacionar com Deus. Porque de pregação, irmãos, a gente está cheio. Eu agora em abril de 2024 vou fazer 50 anos. Pensa o tanto de pregação que eu já ouvi. Desde os meus 6, 7 anos, escola bíblica dominical, revistinha, estudos e pregação. Pregação de libertação, pregação do arrebatamento, pregação de cura, pregação de casamento, pregação de adoração, pregação. E eu digo para você, o tanto de pregação que você já ouviu, você não precisa mais de pregação. Mas a gente continua pregando. Você precisa de atitude. Você precisa se posicionar. Sabe qual seria a maior alegria do pastor da igreja? É que nós que estamos sentados estivéssemos lá fora, orando, enquanto essa igreja estivesse cheia de gente, novos convertidos, para receber a pregação. Os crentes maduros orando e os novos convertidos recebendo a pregação. Isso que tem que acontecer na nossa vida. Isso tem que acontecer no nosso meio. A gente dá lugar para os novos e a gente ir para a intercessão. Porque de pregação você está cheio. Estou errado, irmãos? Estou errado, Júnior? Quantos anos você tem de crente, Júnior? Olha aí. Você quase não ouviu pregação, né, Júnior? Eu não estou errado, irmãos. Eu vou fazer 50 anos. O que eu já ouvi de estudo, de pregação, de seminário, é bênção? Claro que é, porque cada vez a gente cresce mais. Cada vez que a gente ouve uma palavra, a gente cresce um pouco. Mas a gente poderia acelerar esse processo. Se a gente entendesse, sabe, o nosso relacionamento com Deus. O amadurecimento não é um processo espontâneo. Ele existe um investimento espiritual.
é uma postura que deve ser tomada. Você tem que tomar uma postura, você tem que investir espiritualmente na sua vida. Qual é esse investimento espiritual? Qual o investimento espiritual que nós temos que fazer, irmãos? Oração, leitura da palavra e adoração. É o seu altar com Deus. Se não tiver esse investimento espiritual, não tem maturidade. Se eu pregar aqui 1 hora, quando você sair ali, você vai lembrar 5%. Mas se você tiver comunhão com a palavra todos os dias, todo dia você está lembrando do que está escrito na palavra. Então, o amadurecimento ele não é um processo assim espontâneo. Não, estou amadurecendo, estou amadurecendo. Não, é um investimento que você tem que fazer na sua vida espiritual. Quando você se torna maduro, você não vive pelo que você acha, pensa ou o que você quer. Mas à medida que se aproxima de Deus e Ele nos molda, os valores deles passam a ser os nossos valores. Ele vai nos moldando à medida que nós nos aproximamos, a sabedoria dele passa a ser a nossa sabedoria. Obrigado, pastora. Escute isso, irmão. É impossível alguém amadurecer espiritualmente sem ler a Bíblia. É impossível. Há um texto bíblico assim: o meu povo erra por falta de conhecimento. É por isso que muitas pessoas estão caminhando em igrejas sem rumo, sem direção, porque não tem comunhão com a palavra. Porque as pessoas pregam aquilo que lhe convém. Se a gente quiser pregar nessa igreja aqui só sobre dinheiro, para você ofertar muito dinheiro, a gente vai ficar só no dinheiro. Se a gente quiser pregar só sobre amor, tem muita coisa aqui para falar sobre amor. Se a gente quiser fazer essa igreja uma igreja só de libertação, expulsar demônio, também vai. E o povo, às vezes, por não ler a palavra de Deus, vai no engano. Quantas pessoas estão no engano? Quantas pessoas estão sendo enganadas por pastores, por pessoas que estão abrindo igrejas para ganhar dinheiro? Eu não gosto muito de ver, mas aí tem o YouTube que não tem jeito. Hoje, aí de vez em quando eu vejo os negócios assim que acontece por aí, irmãos, é um absurdo. Então, maturidade, entenda isso, é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é relacionamento com a palavra, é uma vida de oração e adoração. Não tem outro caminho de maturidade. Pregação não gera maturidade. Pregação gera um despertar em você. Pregação é para te acordar. Só isso que vai gerar maturidade é a sua comunhão com Deus. É a sua comunhão. Olha, irmãos, esse relacionamento, ele é algo tão forte, tão forte. Quando você olha para a história de Abraão e Isaac subindo o monte para um sacrifício, o sacrifício era Isaac. E a gente sempre olha para Abraão abrindo mão do Isaac. Mas eu quero que você se coloque agora como Isaac. Se entregou. Se rendeu o que o pai queria fazer. Se colocou naquele altar. Ele se colocou porque ele era um jovem e tinha muito mais força que o pai, que já era de idade. Então ele se entregou para ser colocado naquele lugar, naquele altar. Se rendeu ao pai para ser colocado naquele lugar. E quando ele se rendeu ao pai para ser colocado naquele lugar, o pai substituiu. Deu o Cordeiro Jesus Cristo e disse para Isaac: eu te dou a vida. Vida em abundância.
Quando você se colocar no altar, irmãos, quando a gente se coloca no altar, quando a gente se rende, quando a gente, sabe, se entrega, Ele mostra para nós o que Ele fez na cruz. Olha, eu tomei o seu lugar, eu te dou a vida. Eu te dou a vida em abundância. Seja feliz, seja abençoador, seja próspero, caminhe, vá. Ganhe almas, ganhe vida, liberte pessoas, liberte os cativos, cure os oprimidos, cure os enfermos. Vá, eu te dou vida. É isso que o altar faz em nós, irmãos. Traz a vida de Deus para nós, para que nós possamos passar ela para frente. Isso não é teoria, irmãos. Orar por enfermos não tem teoria. Expulsar demônio não tem teoria. É relacionamento com Deus. Milagres é relacionamento com Deus, não há teoria. Não, olha, dá 3 pulinhos para cá, 3 para lá, levante a mão e diga, sai! Bem forte, entoa a sua voz, né? Em nome de Jesus, sai! Não tem isso na Bíblia. É o relacionamento que gera isso. Gera a vida de Deus em você e ela vai jorrar como rios. Sabe, o pai tirou Isaac e faz girar, Isaac, eu te dou a vida. Ele está falando para você, eu te dou a vida. O meu filho toma o seu lugar. Ele toma as suas dores, ele toma o seu sofrimento, ele toma as suas angústias, ele toma as suas enfermidades e eu te dou a vida. É isso que o altar traz para nós. Amém? Se nós queremos ver milagres acontecer, porque eu quero, você quer? Claro que a gente quer, né? Mais do que qualquer milagre, a gente quer a presença de Jesus e a gente tem, amém, irmãos? A gente tem. Mas a gente quer ver algo mais, que a gente vê tantas coisas na Bíblia, você não fica com vontade quando você vê gente curou, olha isso, orou e expulsou demônio. Sabe, o cego na hora enxergou. Você não fica com vontade de ver isso assim? Claro que dá. Mas para essas coisas acontecer, a gente precisa entrar numa maturidade espiritual, tão forte, de que a gente nos reunirmos, vamos orar, irmãos. A igreja levanta em oração. Vamos adorar. A igreja levanta em adoração. Enquanto a gente vai ficar manivelando a igreja, nada acontece. Nada acontece. Mas a hora que a gente entender que a gente é uma igreja viva, a gente vai ver algo acontecer, irmãos. A gente vai ver algo acontecer. Sabe, uma igreja, imagina assim, as pessoas, um visitante entrar por aquela porta, 7 horas está começando o culto, né? Entrar e ver aqui essa igreja toda em peso, orando ao Senhor, mas é orando fervorosamente, buscando a presença, ver o fogo de Deus aqui dentro. Irmãos, é essa maturidade que a gente precisa alcançar. Sabe, no momento da adoração, a música parou, a gente está adorando. A gente vai adorando, vai clamando, porque a palavra está na nossa boca. Tem que estar no nosso coração. Aquilo que Ele é para mim tem que estar no meu coração e eu vou expressar com os meus lábios. A maturidade, ela passa por todas as áreas da nossa vida. O relacionamento com Deus vai gerar uma maturidade espiritual. E ela vai transformar na nossa vida, o nosso casamento, sexo, relacionamento com pessoas, finanças, tudo muda. Ah, vai ficar melhor sempre, você vai ficar tudo 1000 maravilhas. Não, não vai ficar 1000 maravilhas. Ela vai te dar maturidade para você viver essas situações de uma forma melhor. Sem se ferir demais, sem ficar de nhenhenhen demais, feridinho com o pastor, feridinho com a igreja, feridinho no casamento. Vai melhorar tudo. Dessa forma, você vai ter uma melhor capacidade de lidar com essas situações. Amém, irmãos?
É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus tem para nós essa manhã. Deus abençoe a sua vida.